voltamos a dizer, é um trabalho das unidades orgânicas, porque é nas unidades orgânicas onde há teses, dissertações e monografias. E é aí onde o trabalho deve começar. Na universidade chega só para deliberação e por via do Senado da universidade. Então, se já existe essa preocupação, sei que no IPH já existe essa preocupação. Houve um caso de um docente que anulou a prova porque houve provas de recurso de inteligência artificial, numa prova de análise matemática. A prova foi anulada e aconselhamos, tem que se tomar medida. E tomaram-se medidas para desencorajar, mas é, acima de tudo, a importância e a necessidade de haver uma regulamentação para que essas medidas que nós tomamos preventivas tenham um cunho daquilo que é o regulamento interno da instituição. Okay? E para os alunos também existem regulamentos para a elaboração dos trabalhos de fim do curso. Têm que conhecer o regulamento de elaboração do trabalho, porque é aí onde tudo começa. A estrutura, o tipo de letra, o tamanho de letra, as referências, as citações, como é que devem ser feitas, tudo está no regulamento interno. Muito obrigado, professor Maiato. Agradecer a presença e a atenção da plateia, a presença do magnífico reitor, sem esquecer, e tenho que agradecer aqui a oportunidade que tive de moderar esta mesa redonda, aprendendo muito com os professores Francisco Maiato, Abel Zacarias e Francisco de Oliveira, aos quais peço uma forte, Domingos de Oliveira, aos quais peço uma forte salva de palmas. O tema e abordagem concluiu sobre aspectos que têm a ver com a ética na investigação científica, utilização da tecnologia na investigação científica, desafios da investigação científica, peripatou-se na perspectiva de olharmos para as políticas sobre investigação científica, o regime jurídico aplicáveis a elas. Recebemos contribuições do ponto de vista de termos dificuldades ou ausência do regime jurídico apropriado que versa sobre a utilização da inteligência artificial para a academia e para outros foros. E para este último ponto queria recomendar o meu artigo científico publicado no dia 30 de abril, que tem propostas sobre a utilização da inteligência artificial, direito digital, não só para a investigação científica, mas essencialmente na atividade forense. Sou Hervedoso, muito obrigado e continuação de boa tarde. Muito obrigado, Dr. Hervedoso Xangalala, que esteve aqui a moderar a mesa redonda 2 com o tema Ética na Investigação Científica e Tecnológica. Uma mesa redonda bastante proveitosa. E correndo com o tempo, vamos para outro grande momento destas nossas atividades comemorativas do 17º aniversário da Universidade Mandume Yan de Movaio, que é o lançamento do livro O Espanto na Visão de Mafrano, Quase Memória, na autoria de Maurício Francisco Caetano. Vai moderar este momento o professor Dr. Francisco Maiato. Muito obrigado. Vamos então passar a esse momento. Nós temos um imprevisto em relação a este lançamento. Inicialmente, convidamos o padre Maurício para fazer esta apresentação. Entretanto, por motivos pessoais, mas também institucionais e de saúde, teve que se deslocar a Luanda de emergência e não pode estar cá conosco. Entretanto, eu vou então chamar o senhor José Caetano para se juntar aqui à mesa, por favor. Para se juntar à mesa, o senhor Caetano
manifestou há alguns meses por via de uma comunicação foi dirigida ao magnífico reitor para apresentar esta obra para a UILA. A Universidade mandou ser o palco para a apresentação da obra, o Jubanto, na visão de Mafrano, Quase Memórias. É um livro que o Sr. Caetano teve o prazer também de, em primeira mão, nos oferecer, a mim e ao magnífico reitor, quando estávamos em viagem. Confesso que não li, enquanto o Sr. Caetano me disse, lê o livro enquanto estiveres no avião. Mas no avião adormeci e não consegui ler o livro. E mais, tive depois que também emprestar o livro ao padre Maurício para fazer a apresentação. É um livro também que demorei um bocado a compreender. Primeiro pensei que o Sr. Caetano era o autor do livro, mas afinal é um livro que é do seu pai, né? O Sr. Maurício Francisco, que tem uma trajetória de vida marcada pela passagem em várias instituições, mas também tem uma componente muito forte, porque o Sr. Maurício ele foi educado por um cônego José Pereira Frota, e que teria muito contribuído para aquilo que foi depois, mais tarde, a pessoa que a título póstumo nos dá então a possibilidade de podermos ler aquilo que é a sua visão, as suas vivências, as suas experiências sobre aspectos ligados à história, à antropologia, mas sobretudo questões ligadas à evangelização, né? Então eu vou neste primeiro momento fazer a leitura de quem foi cônego, afinal, porque às vezes existe muito pouca informação daquilo que é a contribuição deste ou daquele indivíduo. Há muita pouca informação e a família teve esse trabalho também de recolha de informação sobre a trajetória desse padre que nasceu em São Tomé e Príncipe, viveu e trabalhou e morreu em Angola, e que teve uma influência muito grande na vida do autor. E no segundo momento, o Sr. Caetano vai então nos fazer uma breve apresentação sobre a obra, e que são 3 volumes. O que nós estamos a testemunhar hoje é o 3º volume desta obra, para depois passarmos então a um curto período de autógrafo da obra. A obra está lá fora, está a ser vendida no valor de 15.000 kwanzas. Quem tiver o dinheiro em mão pode comprar diretamente, mas também por transferência as coordenadas bancárias estão disponíveis. Se não forem suficientes os livros que estão lá, o autor disponibiliza-se também em enviar mais cópias, e nós, por via da Biblioteca Central, então podemos fazer chegar a obra. Então, o cônego José Pereira da Costa Frota é um sacerdote santomense que foi tutor de Maurício Francisco Caetano Mafrano desde a sua instrução primária na cidade de Dondo, a idade adulta em Luanda. Cônego Frota, como ficou carinhosamente conhecido em Angola, nasceu nos 21 de outubro de 1879 em São Tomé e Príncipe, e fez os seus estudos na Missão Católica da UILA, mas o motivo por que a obra também vem ser lançada aqui, portanto, na Missão Católica da UILA e no Seminário de Luanda. Concluída a sua formação sacerdotal, regressou à sua terra natal, em São Tomé, para ser ordenado sacerdote. A vocação sacerdotal trouxe-o de volta a Angola, a terra irmã que nunca lhe saiu do coração. Em 1908,
José Pereira da Costa Frota foi pároco do que é hoje o Santuário da Nossa Senhora da Mochima. Posteriormente fundou a freguesia do Dondo, Cambamba. Também destacou-se na diplomacia, foi um diplomata, nacionalista, destacou-se na educação de várias figuras do nacionalismo angolano. Por exemplo, o diplomata e nacionalista angolano José Pereira Domingos Quiosa, seu antigo discípulo e ex-embaixador de Angola no Vaticano. Escreveu num dos raros testemunhos que encontramos, que a família depois encontrou no jornal O Apostolado, com a seguinte frase: como Cônego Frota trabalhou durante 22 anos na cidade do Dondo, Kwanza Norte, antes de tornar-se pároco da Igreja do Carmo, na Baixa de Luanda. Foi também no Dondo onde José da Costa Frota descobriu um menino órfão de nome Maurício Caetano, com apenas 5 anos de idade, e o matriculou na escola da Missão Católica do Dondo. Quando Maurício Caetano terminou a instrução primária, o cônego levou Maurício Caetano para o seminário de Luanda para que este completasse a formação acadêmica. Mas o futuro não fez do Mafrano um sacerdote, mas sim um conceituado antropólogo, cujas obras estão hoje ao seu dispor. Como já havia referência, os 3 volumes da obra estão disponíveis e podem ser encontradas em várias livrarias na cidade de Luanda. O reverendo Cônego Frota também foi professor do ensino primário e secundário em Luanda, tendo formado várias personalidades que viriam a alcançar enorme prestígio na literatura do funcionalismo, na literatura e também no funcionalismo público e na política. A educação que Mafrano recebeu deste extraordinário sacerdote no Dondo e em Luanda fez dele um escritor exímio, um homem humilde, um crítico social, um defensor intransigente da verdade e da justiça e, sobretudo, um crente que sempre ergueu bem alto as suas convicções religiosas e soube, acima de tudo, enfrentar com coragem e inteligência e sagacidade os múltiplos obstáculos, turbulências e desafios que a vida lhe reservou. José Frota faleceu em Luanda às 29 de junho de 1954. Então, é sobre este livro que nós temos hoje o prazer de testemunhar e ouvir na pessoa do Sr. José Caetano, que é filho do Sr. Mafrano, para nos fazer a apresentação do livro. Muito boa tarde a todos. Está muito fraco, eu reconheço que deve estar cansado, estamos aqui de manhã, mas vamos elevar o tom da nossa voz para permitir maior atenção. Boa tarde a todos. Está melhor assim. Eu faço minhas as palavras de agradecimento dos painéis anteriores à direção da Universidade de Mandumbe Yademufaio, assim que se pronuncia, e também a todos os presentes. Não vou ser muito extensivo, porque se trata de uma coletânea de 800 páginas, levou 14 anos a ser elaborada, no tempo da libertação da Angola desde 61. Então, eu não quero ficar aqui 14 anos a explicar-vos essa obra. Então, vou ser breve, muito breve mesmo, mas depois temos a possibilidade de fazer perguntas. Não se acanhem, estejam à vontade. Eu não sou um especialista de antropologia, vou apresentar-me. Eu sou jornalista, esteve aqui há tempos uma jornalista de Angope,
adolescente, tinha apenas 19 anos, já estão a avaliar a minha idade hoje. E então, sou jornalista, também tentei fazer o curso de Direito, cheguei até ao 5º ano, faltavam 3 cadeiras, mas a minha paixão é mesmo o jornalismo. Depois também tornei-me escritor. E foi nesta de tentar ser escritor, ao apresentar o meu 3º livro à minha falecida mãe, de que ela puxou-me literalmente as orelhas e me disse uma frase que ficou registrada para sempre na minha consciência. Tu queres te promover. O Cônigo Frota já se falou, foi o homem que descobriu Mafrano na cidade do Dondo, um órfão de 5 anos, e na altura, não sei se muitos sabem, não era permitido os chamados indígenas irem à escola. Não sei se está aqui algum sacerdote, estava, mas ausentou-se. Então, o padre, na altura, o padre de Frota, levou para casa e disse às autoridades portuguesas que se opunham ao ensino das crianças indígenas que ele não estava na escola, estava a esperá-las em sua casa, não era aula na escola. Depois criou a missão católica no Dondo, era uma instituição religiosa, já não obedecia rigorosamente às leis da então administração portuguesa, e deu aulas a esse menino e muitos mais nessa missão. Terminada a 4ª classe, viu que o menino era um super dotado, levou para o Seminário Maior de Luanda e lá continuou a sua formação. Mafrano era um professor. Eu escolhi este slide, este diapositivo, porque estamos no meio de académicos e vocês vão compreender então a atitude que ele teve na formação de consciências, principalmente dos mais desfavorecidos. Ele dedicou parte da sua vida ao estudo da antropologia cultural. Eu gostei imenso, mas imenso mesmo, da contribuição que foi dada aqui e da referência que foi feita à antropologia forense. É uma pena que não temos muito tempo, porque Mafrano desenvolveu este tema com muita perspicácia. Há uma frase dele que não consta desta coletânea, vai entrar numa segunda coletânea que já está em preparação e que tem como título Alma Banto de Mafrano. E por que então Alma Banto de Mafrano? Porque ele deixa muito expresso nos documentos que nós tivemos acesso que preferiu abandonar o trabalho que desenvolvia na altura como funcionário. Antigamente a designação era fugiu-me o nome, mas ele trabalhava na administração, no posto administrativo de Malange, a localidade de Anzoji, qualquer coisa como Anzoji. Cuiabá Anzoji. Brito Godins, antigamente, ter o nome, o Cuiabá Anzoji. Ele então disse que preferia abandonar aquele trabalho que colidia contra os valores do direito costumeiro que ele defendia de forma acérrima, até que trair os seus patrícios. Era uma posição muito forte. Estamos a falar
em 1946, 1947, já naquela época. Ele começou a escrever neste jornal em Malães no ano de 1947. O artigo, curiosamente, está neste terceiro volume. Terão a oportunidade de ler o artigo. Ele é um indivíduo que tinha uma coragem intelectual imensa, muito frontal, também porque tinha conhecimentos muito vastos, quer da língua portuguesa, que ele dominava perfeitamente, era reconhecido até pela polícia portuguesa, política portuguesa, PID, que o vigiava constantemente. E era também devido que tinha outros conhecimentos dos vastos, gerais mesmo, e também formado em filosofia. Ele arranjava sempre maneira de tornear as questões mais difíceis. Se tiver tempo depois, peçam-me exemplos que eu vos dou esses exemplos. Ele começou a trabalhar, depois de abandonar o trabalho no quadro administrativo, foi para o serviço de contabilidade e finanças e tornou-se oficial de impostos, que hoje corresponde à nossa AGT. Chefe de família, muito dedicado a todos os seus membros, pai muito afetuoso. Este não sou eu, digo já, é o meu irmão mais velho, que não está aqui presente fisicamente, mas está a acompanhar este momento também. Um dos méritos que ele teve foi ao valorizar a cultura bantu, a cultura africana, numa altura em que os portugueses não reconheciam valor nenhum, nem na língua, nem na cultura, nem nos hábitos, nem no direito, nem em outras questões culturais dos povos autóctonos, indígenas, que ele tinha orgulho de ser. Ele estabeleceu esta conexão com a cultura universal. Explicou, por exemplo, alguns institutos que havia na cultura bantu, como o casamento ou o lembamento. Ele não concordava com a expressão alembamento, explica isso corretamente no seu livro. Ele preferia a expressão lembamento, porque refletia melhor o significado da palavra quimbundo. E ele dizia que a mesma prática existia na Alemanha, na Grécia, em Roma e em outros países que eram considerados civilizados, em detrimento da civilização que se reconhecia nos povos indígenas. Isto é fantástico. Eu sou suspeito, né, para falar desse livro, porque sou filho. Deve imaginar que um filho nunca vai falar mal do seu pai. Peço desculpas por isso. Vou dar aqui um exemplo para mostrar a legitimidade desta frase que nós usamos. Ele conhecia perfeitamente o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, que quis nomeá-lo ministro das Finanças em 75, mas apresentou uma condição. Maurício Caetano, na altura, Mafrano, era o seu pseudônimo, não tinha nenhuma filiação política. Era um homem da igreja, era um cristão católico e era, sobretudo, um professor, um homem que formava consciências. Então chamaram-lhe
meteram como condição ser ministro e entrar para o partido dirigente e renunciar à sua fé católica. Eu disse, não, não faço isso. Isso é um segredo que a família guarda até hoje e fica só aqui nesta sala. Não vamos o Menino Luís, irmão de João Caçabalo, foi o único livro que ele escreveu, publicou, mas mesmo assim só foi tornado do público depois da sua morte. O livro saiu em 86 e infelizmente ele morreu em 82, em julho de 82, dia 25 de julho concretamente. E é um livro que fala das diferenças sociais. Permita-me falar abertamente. Eu tenho preconceito entre negros e mestiços. Ele não gostava da expressão mulato, ele dizia mestiço. Nem gostava da expressão rapaz de cor, homem de cor. Ele tinha orgulho em dizer eu sou negro, eu sou indígena, eu sou preto. Porque ele dizia que chamar a um banto, a um negro, homem de cor, era um preconceito de culpa de quem usasse essa categoria, né? Que não existe. Então, o Menino Luís, vejam bem, é mestiço. O João Caçabalo é negro. São irmãos uterinos, mas filhos de pais diferentes. Tiveram tratamentos diferentes pelos respectivos progenitores, mas o Menino Luís recusou abandonar o seu irmão negro para ir estudar lá fora, porque sentia-se mais identificado também com a sua terra. Menciono aqui com alguma emoção Dom Damião Antônio Francisco, que foi o primeiro arcebispo que se ofereceu a recuperar a obra de Mafrano. Não mencionei ainda, mas ele deixou este seu trabalho. É imenso, é imenso. Nós já completamos 800 páginas. Temos em vista a fazer uma segunda coletânea de aproximadamente 300 páginas, mas ainda há muita coisa que não vai entrar. Então, foi Dom Franklin que se ofereceu para nos ajudar a recuperar essa obra quando eu fui contactar com ele, mas infelizmente faleceu, então também ficamos algum momento sem orientação. O primeiro reconhecimento de Mafrano saiu nessa revista da Liga Nacional Africana. Deixa-me recordar que o primeiro artigo de Maurício Caetano que nós recuperamos tem a data de novembro de 1954. Também está neste terceiro volume. Não vou dizer o título para ativar a vossa curiosidade de provocar água na boca, né? Mas é uma revista que traz lado a lado um artigo de Mafrano e outro artigo de Agostinho Neto, o primeiro presidente, que mostra então a certa, não sei se posso usar o termo complicidade entre os dois, né? Na abordagem dos temas ligados à cultura banto ou cultura angolana, já naquela época. Em 2024 recebemos o Prêmio Nacional de Cultura e Artes, numa altura em que a coletânea ainda não tinha terminado, ainda estávamos no segundo volume, já tínhamos recebido um prêmio que mostra a qualidade desta obra.
Esta foto é muito significativa, está registrada na minha mente também, deixem-me explicar-vos. Não sei se me conseguem reconhecer aqui à esquerda, mas à direita eu estou ali de cócoras, no dia do lançamento do primeiro volume desta obra, lançamento que foi feito por Dom Zacarias Camanho, amigo de Mafrano e autor do prefácio. Reconheceram a esquerda ou não? Não? Aqui à esquerda, não? Sou eu, na altura, eu devia ter os meus 4 anos, mas lembro-me como se fosse hoje. Este é um momento muito alto, foi na província da Huila, na casa dos padres, como chamam, né? Que eu apresentei pela primeira vez essa obra a Dom Zacarias Camanho, e depois fomos ao seminário Padre Sicofinde, né? Fomos ao seminário a fazer o lançamento do primeiro volume. Cerca de uma semana depois, Dom Zacarias Camanho foi a Luanda apresentar também este livro e disse uma frase que também ficou registrada na minha mente: eu fui amigo do pai, quero ser amigo do filho. Eu fiquei muito agradecido. Tenho o privilégio de ligar para Dom Zacarias quando quero e ele atende-me sempre por telefone. Isso para mim é uma grande bênção, acreditem. Aqui eu, Dom Zacarias e os alunos do seminário, não sei se está aqui alguém presente, não sei, nós convidamos, não estão. Dom Zacarias também não está aqui, por razões de força maior, né? Esta segunda imagem reflete o segundo momento, a apresentação do volume 2, na Missão Católica da Huila, onde estudou o Cônigo Frota. Já falamos do Cônigo Frota, ao lado da escritora moçambicana, Prémio Camões da Literatura, como é do vosso conhecimento, Paulina Xiziano. Esta tem uma frase, eu não tenho palavras para classificar isso, de Dom Zacarias, que não só no dia do lançamento em Luanda, como na Rádio Vaticano, ele considera Mafrano o antropólogo maior de Angola. Paulina Xiziano também teve largos elogios sobre o conteúdo, o valor e a utilidade desta obra. Este é o momento em que o presidente da SEAST, da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, apresentou o segundo volume, Dom Manuel José Mbamba, em que ele realçou, sobretudo, que na obra de Mafrano estão subjacentes alguns valores. Eu resumi aqui alguns valores, sem vos querer cansar muito. Os valores que Mafrano, segundo o Dom José Mbamba, mais realça nessa obra são a sua coerência, a sua dignidade,